Olá a todos, estamos hoje aqui na Quasar com Carlos Maggioli, sócio fundador da gestora. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada a toda a equipe por nos receber aqui. A gente gostaria de ter uma estratégia bem diferente de crédito privado na atuação da Quasar, então vai ser bem interessante essa nossa conversa. Para a gente começar, eu gostaria que tu te apresentasse para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, contar um pouquinho quem tu é, de onde que tu veio, qual é o teu background. Bom, obrigado pela visita. Então, eu sou o Carlos Maggioli, eu fundei a Quasar em janeiro de 2016. Eu sou egresso do mundo bancário, mercado de capitais, né, desde idos do início dos anos 90. Morei em Londres, morei em Nova York. A última passagem da minha carreira pré-Quasar foi Itaú BBA. Né, eu fui associado e diretor do banco durante 8 anos. E antes disso, eu trabalhei na Merrill Lynch como gestor para moedas emergentes e ações durante 8 anos também. Acho que a passagem da Quasar, a criação da Quasar, ela vem muito ligada a essa minha vida bancária, porque a transformação do crédito no mundo desenvolvido pós-crise de 2009, que realmente uma crise que passou meio ao largo do Brasil, né, foi sentir efeitos de crise verdadeiros em 2015 e 2016, né? E nessa passagem de 15 e 16 eu percebi que o Brasil ia ter um efeito muito similar ao mundo desenvolvido, que é gestoras assumindo o papel de ofertantes de crédito no mercado e não mais o mercado bancário. Então essa transformação que a gente começou a ver agora, né, no ano de 2019, ficou muito notório pelo crédito, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o mercado de crédito que aconteceu agora no último trimestre, mas a gente acha que isso já começou desde 2016, essa transformação, e vai continuar anos a fio. O crédito vai desintermediar, o efeito a desintermediação que a gente vê tanto no investimento, nas discussões, a educação financeira, está acontecendo no crédito também para o mundo empresarial. Quando o empresário pensar daqui para frente, eu preciso fazer uma linha de crédito para investir numa fábrica, contratar pessoas, ou tratar uma obsolescência do meu parque industrial, ele vai ter que vir até uma gestora. Não mais bater no BNDES ou algum banco para essa linha, porque não é lá que vai estar. Vai estar na mão de gestores. Então a nossa atuação ela é muito bancária através do mercado de capitais e certamente através de uma casca de uma gestora. Exato, isso está muito na história da Quasar, na fundação, né? Talvez quem estiver nos assistindo não consiga ter tanta essa noção, mas o que acontece hoje no crédito, se você é um empresário e quer tomar um crédito, hoje você basicamente só tinha bancos para ir atrás. E agora a gente está começando a ter, com a Quasar, iniciando isso aqui no Brasil, né? Gestoras independentes conseguindo fazer essa intermediação. Carlos, tu podia contar para a gente um pouquinho dos produtos da Quasar, até para o nosso ouvinte entender como é que funciona essa questão de crédito, intermediação que vocês fazem? Claro. Bom, os produtos que talvez todos conheçam mais, os que estão nas plataformas, que são os Quasar Advantage. Nós temos o Advantage o de um dia, né? D1, D30, debêntures incentivadas, previdência privada. Né? Então, para esse grupo de produtos com liquidez, né? Seja de D1 até D30, você tem que imaginar que toda vez que alguém oferta no crédito uma janela de liquidez de um dia ou de 30 dias, a diferença desse tempo significa resultado, retorno. Ou seja, um fundo D1 aplica em títulos de crédito muito líquidos, de empresas muito conhecidas, com baixíssimo risco de crédito, que vai buscar um retorno entre 105 e 110 do CDI. Tá? Ou seja, eu tenho um caixa, né, que eu quero render ele melhor do que renderia numa renda fixa tradicional, e esse caixa eu vou transitá-lo através de um fundo que rende esse pouquinho a mais, sabendo que o risco de crédito assumido ele é muito baixo. Quanto mais tempo você aprisiona o capital, mais risco de crédito você vai estar tomando, porque sua expectativa de retorno tem que ser maior. No fundo D30, nós tomamos um pouco mais de risco. Tá? Esse fundo pode ter 20% de alocação em empresas de capital fechado, ou seja, aquelas empresas que não estão listadas em bolsa. E esse fundo almeja 115 a 120 do CDI. Para isso, tem que deixar o dinheiro parado conosco por 30 dias em saque, porque são créditos um pouco menos líquidos do que seriam no D+1. Tá? Então esse é o grupo dos fundos líquidos, que é uma desintermediação passiva que nós chamamos. Ou seja, as empresas vão até os bancos, estruturam dívidas que nós vamos comprar. Aí nós temos um outro produto, um nome mais sofisticado, chama Quasar Direct Lending,
curiosamente nós chamamos de QDL. Esse é um fundo que ele mimetiza um banco médio. Então a gente atua nas empresas do setor médio, empresas com faturamento por volta de 300 milhões de reais, em que a expectativa de retorno é bem maior. A nossa expectativa de retorno aqui é 150 do CDI. Tá? Agora, esse fundo, uma vez que o ativo que está dentro do fundo é muito pouco líquido, para não falar completamente ilíquido, são operações de crédito de 10, 15, 20 milhões de reais, o fundo é fechado. Sim. Tem um fundo que a gente captura um capital de 6 anos, mas a gente vai amortizando toda vez que a gente recebe dinheiro das empresas, a gente devolve para o cotista. Perfeito. Então a gente não aprisiona o dinheiro 6 anos. Então o mandato é de 6 anos, mas o dinheiro vai voltando ao longo do tempo com as amortizações das empresas. Mas a atuação da Quasar, por ser muito bancária, a estrutura nossa é muito parecida com o banco. Sim. Nós somos hoje quase 60 pessoas aqui, né? Acho que são 58 pessoas, inclusive uma área de originação. Nós temos officers. Né? São 4 pessoas que visitam empresas constantemente, ofertando linhas de crédito que façam sentido para aquela empresa. Nós lançamos recentemente, em novembro, um fundo, o primeiro fundo imobiliário do agronegócio do mundo. É um fundo listado em bolsa, um FII, em que ele atua na logística do agronegócio. Nós compramos o silo e tratamos o silo como um imóvel. E fazemos um contrato de aluguel com aquela empresa que nos vendeu aquele ativo. Mas aí a gente percebeu que transcende o silo. Eu posso comprar silo, armazém de açúcar, confino de gado, transbordo de porto. Então, ao invés de você pensar num fundo imobiliário que compra um prédio e aluga de volta para uma grande empresa, ou um galpão logístico que aluga de volta também para uma grande empresa, a gente compra uma estocagem agrícola de um grande produtor e alugamos de volta para ele. E a ideia desse produto surgiu porque, até curioso pela desintermediação que a gente está falando, era uma linha de crédito que o BNDES tinha, que subsidiava o produtor a produzir, a construir silos para ganhar mais eficiência. Porque quando o produtor produz a sua safra, se ele não consegue estocar, a trading, ela fala, bom, eu compro esse teu problema, né? Já que você não tem onde estocar, eu compro ele a um desconto. Então você tem que vender a desconto, porque você não tem o que fazer com aquele insumo. Exatamente. Então, criar estocagem é muito importante. Então, o BNDES tinha essa linha, mas ele secou. Então, nós recriamos a linha através do mercado de capitais. Daqui a pouco nós vamos lançar muito em breve fundo imobiliário para o mercado imobiliário mesmo, né, fundos de CRI, e vamos lançar também um fundo dedicado para a infraestrutura. Então, a ideia da Quasar é, a gente identifica primeiro um problema na oferta de crédito e nós aplicamos para aquele problema o que chamamos a nossa cultura de 4 Ps. Produto, que é o produto certo para aquele ativo. Pessoas, quem entende daquele ativo. Processo, tudo é um processo aqui. Sim. Tudo a gente anota, escreve, protocola e tem que ser seguido um processo contínuo de análise, monitoramento, estruturação de uma dívida. E paciência. Por que P de paciência? Porque o crédito exige paciência. Se você emprestou dinheiro para uma empresa por 20 anos, por 10 anos, o seu trabalho é monitorar por 10 anos, 20 anos, 15 anos, o prazo que for. A atuação enérgica de um gestor de crédito, ela se dá no momento de estresse. Alguma coisa aconteceu, para tudo, vai lá e vai tentar resolver. Salvo um problema que venha acontecer, o trabalho do gestor pelo dever fiduciário que nós temos nossos cotistas, é monitorar constantemente um acordo que fizemos por 10 anos. Então tem que ter paciência. Não há nenhum tipo de atalho para o crédito. Crédito sem dúvida nenhuma, um exercício de paciência, e eu sempre aviso os nossos cotistas, é onde você rende capital. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Você vai ganhar o dinheiro nos fundos multimercados. Se você quer render capital, você vai render capital no crédito. Então tenha paciência para deixar o capital render. Sim. Né? Não há curto prazo nisso. É muito interessante ver todo esse modelo da Quasar. É um exemplo até para o nosso ouvinte entender como o mercado de capitais no Brasil está se desenvolvendo. A gente começa a ver diversos outros modelos realmente de investimentos. Carlos, algo que eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão com muita dúvida é a questão do crédito hoje no Brasil, porque antes a gente estava mal acostumado, né? A gente tinha taxas Selic altas, então qualquer investimento que
a pessoa física brasileira fizesse, conseguir um rendimento. A gente teve algumas oscilações aí no final do ano passado e eu gostaria de entender um pouquinho por ti o que aconteceu. O que aconteceu é muito difícil apontar o evento, é que eu lembro bem do dia. Sim. Né? Mas o que causou a abertura dos spreads de crédito no Brasil? Né? Ou qual foi o grande... Na minha opinião, aconteceu naquele dia do Copom. Né? Já tinha havido a reforma da Previdência, finalmente, né? Nós aprovamos, foi uma injeção de ânimo em todos os brasileiros. Né? A Bolsa tinha começado a dar uma melhorada, mas sem uma grande melhorada estrutural. Aí o Banco Central veio com aquele o penúltimo, na verdade, não antepenúltimo, o penúltimo corte da Selic. E naquele momento, parece que foi uníssono, né? Em qualquer casa, né? Desde casas de varejo até casas mais ligadas a private banks, que tomaram a decisão de tomar mais risco em bolsa. Então é que você nota que a bolsa subiu muito no último trimestre. Né? Foi um ano bom para a bolsa, sem dúvida nenhuma, mas o último trimestre é incrível, né? Diria que metade da bolsa foi no último trimestre, né? A outra metade foi ao longo do ano, né? Em termos da alta dos 46%. Esse momento é uma troca. Decidiu-se pela assessoria de que vamos reduzir a alocação em ativos de menos risco, crédito, para ativos de mais risco, equity, ações. Sim. E foi uníssono. Mas esse movimento uníssono, ou seja, tira do crédito e vai para a bolsa, causou um efeito que seria o oposto. Vamos imaginar o oposto que é mais comum para nós brasileiros. Se todo mundo manda sair de bolsa para comprar título público, a bolsa vai cair. A bolsa vai cair. Óbvio, né? Sim. Oferta e demanda. Então pensa no crédito. Naquele momento, todo mundo começou a ser recomendado, sai de crédito e compra a bolsa, que a bolsa vai subir muito. Muito. O crédito, por ser efeito de marcação, ele é o contrário, né? Sai do crédito, o spread sobe. E o spread começou a abrir os spreads, ou seja, se o crédito ele estava a CDI mais 0,5%, CDI mais 0,8%, esse crédito foi marcado novamente, porque estava vendendo, né? Ele foi marcado a CDI mais 1,5%. Essa marcação representa, na cota, uma marcação negativa. Exato. E começou o efeito, né, que vai se retroalimentando. Ah, não, a cota está rodando muito mal, então eu quero sair, daí roda pior e começa a rodar pior e começa a rodar pior. O que nos tomou alguns meses, 2 meses principalmente, né, que foi outubro e novembro foram os piores, era um pouco da educação financeira, né, dado que é um ativo novo, Sim, né, entre aspas, né, ele é tão velho quanto o Brasil, né, mas ele é novo no que tange nós investidores. Olha, não está havendo um problema de crédito, está havendo uma marcação do crédito. Exato. Né, você marca o crédito e se nada acontece, ele volta naquele preço que você estava. Com certeza. Aí, feita essa educação, e ela foi bem feita por todos os agentes, gestoras, distribuidores, assessores, ficou claro para todo mundo e o movimento começou a arrefecer. E a gente vinha falando, aproveite essa abertura, porque um crédito com aquela classificação de risco AAA, né, que é o melhor risco de crédito que existe, não é para estar com 1,5% de spread. Sim. Está errado. Esse deveria estar a 1% de spread, a 0,8% de spread. Então, aproveite. Poucos aproveitaram, né? Sim. A grande maioria fala, não, eu quero ficar em bolsa. Tudo bem. O que a gente está vendo no mês de janeiro? A volta. Tá voltando, exatamente. Está voltando, nossos fundos estão rodando brilhantemente bem. Por quê? Porque está acontecendo um efeito um pouco diferente, que é o dinheiro começa a voltar devagar para o crédito. Quem está notando esse movimento está voltando para o crédito. Não tem novas ofertas vindo. Então, não é que eu estou substituindo com compra de novas emissões no mercado. Não está acontecendo as novas emissões. Então, eu estou comprando mais o mesmo estoque. Então, você está começando a precificar melhor aquele estoque. Com certeza. Então, aquele 1,5 virou 1,10, está virando 0,90 e os fundos estão rodando super bem. Né? Então, foi de fato um efeito. Acho que na vida a gente tem que aprender com as derrotas, né? Sim. Então, os investidores, nós e tudo mais. Acho que canavial ele só cresce depois que você bota fogo, né? Então, o principal aqui é, entenda, o crédito ele marca, ele flutua, ele representa uma perda se há inadimplência. Se não há inadimplência, ele é uma marcação. Outro ponto, o crédito tem mais volatilidade. A marcação do crédito ela ainda é ineficiente do Brasil, ela melhorou, Sim. né?
Mas tem que lembrar que o tal do reloginho, que a gente vinha alertando nas nossas cartas, não é reloginho, ele tem uma volatilidade. Porque o que acontecia no Brasil, que eu acho que não vai acontecer mais na mesma magnitude, apesar de não estar tão perfeito ainda, vamos pensar no efeito Brumadinho, tá? Você tem uma mineradora super reconhecida no mundo, AAA, que é a Vale, estoura uma barragem dela. Naquele dia a ação cai 10%. O crédito dela está igual. Sim. Se fosse no mercado americano, em que a marcação do crédito ela é cross-ativos, o crédito cairia também 10%. Né? Porque se você perdeu o valor da ação naquele período, você provavelmente perdeu a capacidade de pagamento da sua dívida também. Mas no Brasil, a característica da iliquidez do ativo ainda era, não, esse continua aqui, nada aconteceu, e esse marca lá para baixo. Sim. E isso está se encontrando agora. Então o crédito ele sofre sim volatilidade e terá volatilidade, mais volatilidade que nós vimos no passado. Com certeza. É para se assustar? Não, é só para entender que o crédito não é zero de volatilidade. Exato. É provavelmente entre 1% e 2% de volatilidade, que tudo bem, desde que ele satisfaça o seu suitability, né? É muito como o que para você, investidor, se sente à vontade. Eu sinto à vontade com 2% de volatilidade. Tá bom, em que prazo? Em 30 dias. Você vai ganhar 120 CDI. Exato. Mas eu preciso ganhar 200 CDI, eu quero comprar bolsa. Exato. O que muita gente quer é aquela coisa, né? Um investimento com pouco valor para você investir, alta liquidez, alta rentabilidade, alta segurança. Isso não existe. No Brasil de hoje são duas certezas. Você vai morrer um dia e o juro é baixo. É verdade. 120 do CDI não satisfaz o meu desejo, porque eu estava acostumado a 14 do CDI. Acabou. Não tem mais. 20% do CDI é 0,8. É isso. Se não te satisfaz, toma risco. Sim, com certeza. Mas conversa com o seu assessor, entenda o que é tomar risco, que estágio de vida, quantos filhos você tem, qual a sua necessidade de caixa. Não adianta também, eu quero tomar risco, põe tudo no risco. A bolsa sobe e a bolsa cai. Exato. E se você pegou um momento de que a bolsa caiu, o efeito caminhoneiro é imprevisto. O efeito Joesley Day é imprevisto. O efeito Janot Day é imprevisto. Não chama Black Swan à toa, porque ele acontece e não há modelo que capture isso. Sim. E se você botou todo o seu dinheiro em um ativo e aquele ativo reprecificou 10%, é 10% a menos. Com certeza. Não é? Isso é até algo que eu falei muito para os nossos assinantes, porque muita gente estava nessa questão do crédito, então foi em diversos fundos de investimento que estão em renda fixa que teve essa marcação e realmente é uma oscilação. Os investidores eles têm que se acostumar que existe oscilação em renda fixa, não é aquela coisinha de sempre certinho, até tanto nessa parte de crédito privado, como próprios títulos públicos, que agora está um pouquinho mais em voga aí, a gente tem títulos de longo prazo, tesouro pré-fixado, inflação, então já veio muitas dúvidas, gente perguntando de oscilação, como é que um fundo de renda fixa, um título de renda fixa podia oscilar, mas oscila. Oscila. Quanto mais longo, oscila mais. Com certeza. Até por causa da falta de previsibilidade para o futuro. Acho que o Brasil vai brilhar, né? Acho que tem tudo para brilhar, né? Assim, nós temos um governo central um pouco conturbado, mas certamente um segundo escalão brilhante, né? Paulo Guedes, Moro, etc., são brilhantes, então acho que tem tudo para dar muito certo. Agora, fazer uma ligação disso tudo com a Quasar, o que eu acho para atingirmos PIBs potenciais ou até superar PIB potencial acima de 2%, qualquer economia do mundo, e a brasileira é a mesma coisa, precisa de crédito. Sim. Né? Você precisa crescer com crédito. A partir do momento que você começa a reduzir estruturalmente o tamanho do BNDES, que era o grande credor da economia brasileira, sim, aí você tira do mercado alguns players, como por exemplo o Citibank foi embora, a HSBC foi embora, e você concentrou o mercado bancário em 4 grandes players, né? Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Então você tem 4 grandes ofertantes de crédito. Mas será que 4 grandes bancos é o suficiente para realavancar essa economia, ofertar esse crédito? Eu acho que não. Concordo. Então, como a Quasar vai se posicionar? Como um quinto player. Eu vou utilizar o 4Ps para me posicionar como um ofertante de crédito sem qualquer ligação bancária. Então, um crédito na Quasar não está ligado à conta corrente, a capital de giro, a mercado de capitais, a folha de pagamento, a crédito consignado, nada disso. Sim.
que nós temos aqui é uma relação creditícia no qual eu pego o dinheiro do meu cotista, vou fazer esse dinheiro render acima da meta, que é o CDI em muitos dos casos, o CDI mais alguma coisa, em casos com um pouco mais de risco, emprestar para quem merece e devolver o dinheiro para o cotista ao longo do tempo. Tá? Então o que eu vejo na Quasar é um crescimento muito grande, porque eu acho que o Brasil vai ser carente de crédito. Sim. E agora vamos pensar, isso é o lado ativo, vamos pensar o lado passivo. No Brasil existe hoje, na mão de gestoras bancárias e não bancárias, ou seja, bancos e independentes, 6 trilhões de reais sob gestão. Não, dos 6 trilhões, metade disso praticamente, em números arredondados, 3 trilhões está em tesouro. E é provável que muitos dos participantes do mercado falem, tesouro não satisfaz o meu desejo de rentabilidade. Preciso ganhar mais capital do que isso. Sim. Não dá para imaginar que todo esse capital migra para a bolsa. Exatamente. Não dá. Até porque existem pessoas com perfis diferentes. E nem ação suficiente para tudo isso, né? Até porque a gente precisa de crédito para gerar novas empresas, para abrirem capital. Começa pelo crédito, exatamente, sem dúvida. É importante as pessoas entenderem que existe esse ciclo. Sem dúvida. Então o que eu vejo é, uma boa parte vai para a bolsa. Que bom, né? Bolsa brasileira gera riqueza também. Mas eu acho que uma grande parte vai para crédito. Você realoca no crédito, prepara a empresa para ir para a bolsa, exatamente. Você realavanca a economia brasileira, você ajusta os spreads. Por exemplo, os spreads abriram no quarto trimestre, já estão voltando a fechar. Mas lembra que a parte da desintermediação passiva, ou seja, essas que vêm nos fundos Advantage da Quasar, os fundos abertos, plataforma, a gente captura o que vem através de bancos. O que os bancos fazem? Eles vão nas grandes empresas, sugerem ou elas são contratados por essas empresas para a estruturação e venda de dívidas em mercado de capitais que nós vamos comprar. Acontece que o mercado tem a famosa garantia firme. Olha, eu garanto que eu vendo para você 500 milhões de reais de dívida a CDI mais meio, que era acontecia o ano passado. Sim. Acontece que não dá mais para ele dar uma garantia firme CDI mais meio. Então o mercado primário também foi ajustado. Quando as empresas voltarem a mercado, elas vão ter que voltar a CDI mais 1, CDI mais 1,5, quem sabe CDI mais 2. Então acho que o mercado vai ficar mais sadio para todo mundo. Né? Ou seja, é provável que... certamente as empresas vão ter que pagar mais do que elas pagavam em custo de dívida, marginalmente a mais, mas mais. E as emissões vão vir mais rentáveis para os cotistas. Então acho que vai ter um mercado muito melhor para todo mundo. Exatamente. O crédito vai voltar a dar aquelas rentabilidades que a gente gostaria de ver. O D1 vai rodar a 110. O D30 vai rodar a 120. A gente está falando que o D1 rodou a 100 ou a menos o CDI. Exatamente. O D30 rodou a 100 ou a menos o CDI no quarto trimestre. Vai melhorar tudo de novo. Porque o mercado foi equilibrado depois desse chacoalhão do quarto trimestre. E aí surgiram novos tipos de ofertas, como o nosso fundo agro é um exemplo, mas surgirão outros fundos agro, certamente. Surgirão os fundos listados em bolsa através de FIPs, surgirão os FDICs, muitas operações de FDICs certamente vão surgir. Então vai começar a surgir uma gama de oferta de produtos de crédito que é muito importante, na minha opinião pelo menos, utilizar um gestor profissional para analisá-las. Sim. Tá? Uma coisa que eu peço para todo mundo é, crédito é diversificação e informação. Se você não tem diversificação na tua carteira e não tem informação suficiente, não faça crédito direto. Eu comprei 2 emissões super legais. 2 você está em concentração de 50% em cada crédito. Aqui a nossa concentração média é de 2. Não 50. Exatamente. Então se você quer ter crédito, tenha muitos. Tá? Se prepare para ter muitos. E outra, e se você for ter, entenda a empresa. Exatamente. Se você acha que não consegue fazer isso sozinho, pelas suas ocupações diárias, engenheiro, médico, profissional liberal ou não, delegue para um terceiro. Que é o nosso trabalho aqui todo dia, nos comitês que eu acabei de explicar, nas discussões, nas análises, nas notícias que a gente tem que interpretar o tempo todo, nas 60 pessoas que estão aqui discutindo crédito diariamente. É só o que a gente discute aqui. Notícias de crédito são devoradas imediatamente. Então a gente está sempre sabendo o que está acontecendo. Então a nossa recomendação é só essa. Se for fazer próprio, faça bem feito. Se não tiver capacidade de fazê-lo, entregue para um gestor profissional. Perfeito.
A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Carlos, obrigado por ter nos recebido aqui. Se você gostou da Quasar, se interessou pelos produtos dela, eu recomendo vocês acessarem o link do site, vai estar aqui na descrição. Também entrar em contato, área de relacionamento com investidores, entrar em contato por e-mail, tem carta para gestores. A gente sempre indica que as pessoas vão conhecer as gestoras, porque o relacionamento tem que ser algo muito mais longo e intenso do cotista com a gestora, não só aquela coisa de entrar no site da corretora e investir no que está mais rendendo. Então, a gente deixa esse convite para vocês também. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente pode entrar em contato de novo com o pessoal da Quasar. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi um trecho da nossa entrevista com o Carlos, sócio fundador da Quasar. Se você tem interesse em assistir a entrevista por completo, eu te convido a se tornar um assinante do Suno Fundos de Investimento.